Eu avisei antes. Que houve um ruído na imprensa em relação a ontem a fala da Fernanda Gentil. Ele não falaria assim se fosse o Casimiro Miguel. Quem não conhece muito futebol vai ter esse pensamento que você tem. Isso foi a nossa primeira entrada após jogo. A polêmica entre Romário e Fernanda Gentil tá dando o que falar. Pra quem não viu, durante um pós-jogo na Cazé TV, a Fernanda perguntou pro baixinho se o empate do Brasil contra o Marrocos teria gosto de derrota. E a resposta do Romário? Bom, como diz o ditado, para um bom entendedor, meia palavra basta. Se liga no que ele falou. Empatar no primeiro jogo de uma Copa do Mundo contra uma seleção de Marrocos, quem não conhece muito futebol vai ter esse pensamento que você tem. Direto e reto, né? Esse comentário foi o suficiente para dividir a internet. De um lado, tem quem acha que o Romário foi grosseiro. Do outro, quem defenda que ele só disse a verdade. E vocês estão de que lado? Comenta aqui embaixo agora. A polêmica foi tão grande que os especialistas entraram na briga. O pilhado saiu em defesa do Romário. Olha só o que ele disse. Sobre essa situação do Romário com a Fernanda Gentil, ao vivo na Cazé TV, o Romário dando a entender que a Fernanda Gentil não entende nada de futebol, eu só espero que o pessoalzinho da imprensa esportiva que a gente já conhece não venha com o discurso de foi machismo ele ter falado isso para uma mulher, porque o Romário já falou isso para alguns homens da imprensa esportiva, para vários, inclusive para o Casagrande. E falou de forma muito mais direta, tá? Falou que o Casagrande não entende nada de futebol, que ele tinha que calar a boca para falar de futebol. Então não, o Romário só deu a opinião dele. E na opinião do Romário, muita gente, né, como a Fernanda, que foi o que ele disse, não entende de futebol. E eu, nesse caso aqui, nem concordo tanto não. Eu acho que a Fernanda é uma pessoa que vive futebol, entende um pouco de futebol. Agora, que não venha aquele discursozinho que a gente sabe que muita gente na imprensa esportiva vai tentar criar, de que o Romário é machista, de que ele falou isso porque era uma mulher, porque não foi. Romário já falou isso para muito ex-jogador de futebol que comenta futebol, já falou isso para muito jornalista esportivo que comenta futebol, e ele realmente, quando ele diz que tem muita gente que não entende de futebol e que diz que empatar com o Marrocos atualmente é um resultado péssimo, ele tá certo. Mas, do outro lado, a Mili Lacombe não gostou nada da atitude e foi contra o posicionamento do Romário. Se liga no que ela disparou. Por que a gente não pode naturalizar o que disse o Romário para Fernanda Gentil numa entrevista depois do jogo do Brasil, do empate de 1-1 com o Marrocos? Primeiro porque a gente precisa entender que essas relações de gênero, elas estão em operação a todo o instante. Quando o Romário, a Fernanda faz uma pergunta absolutamente legítima, se o empate tinha gosto de derrota, e ele responde com a voz muito mansa, muito educado, que para pessoas que, assim como ela, não entendem muito de futebol, essa talvez seja a leitura. O que o Romário está fazendo, de uma maneira muito doce, é colocando a Fernanda Gentil no lugar dela. Ele não falaria assim se fosse o Casimiro Miguel perguntando para ele. A mesma pergunta. Essa pergunta foi feita ontem por muitas pessoas a diferentes outras pessoas. E é uma pergunta absolutamente legítima, porque ao contrário do que o Romário disse na resposta dele, tentando normalizar um empate absurdo, é preciso colocar o contexto para dentro, não apenas o resultado. E o contexto diz que o Brasil perdeu para o Marrocos. Esse é o contexto. O Brasil não jogou bem, o Brasil não mostrou personalidade, o Brasil empatou com uma escola futebolística muito diferente da dele, no sentido de ser uma escola menos forte, menos criativa, menos inventiva, e o Brasil foi colocado na roda durante muitos momentos do jogo. O Romário escolheu não abordar nada disso e simplesmente colocar a Fernanda Gentil no lugar dela, que é o lugar de mulher. Pessoas que, como você, não entendem do jogo. Ele fez isso para colocar a Fernanda Gentil no lugar dela e para renovar a carteira de masculinidade dele no meio dos homens. A masculinidade é uma coisa que precisa ser renovada todos os dias. Todos os dias. E foi isso que ele fez. O assunto escalou tanto que o próprio Romário teve que vir a público se pronunciar. Veja o que ele falou sobre a repercussão.
aproveitar essa oportunidade aqui rapidinho, que houve um ruído na imprensa em relação a ontem a fala da Fernanda Gentil e que eu teria sido um pouco rude, um pouco grosso. Primeiramente quero dizer o seguinte, a Fernanda é uma das 5 pessoas, botar 10 pessoas que mais conhecem futebol do nosso país, na minha opinião. É verdade, concordo. E é o seguinte, tenho um respeito muito grande por ela e ela é uma das poucas pessoas que quando fala o que vê, fala a verdade e que houve um desencontro porque a gente começou falando, depois foi cortado, depois a gente voltou. Fê, resumindo, tem meu respeito, você é simplesmente foda, é isso. E a Fernanda, como ficou nessa história toda? Ela também quebrou o silêncio, olha só. E aí, enfim, saí do jogo, cheguei em casa, começou a pipocar uma coisa ou outra, Romário, grosseiro, Gente, não foi assim, não levei pro coração, graças a Deus, não foi isso que ele quis dizer, eu entendi. Primeiro eu entendi ali na hora que não foi isso, que foi realmente o papo que a gente estava tendo. Inclusive em off a gente comentou antes que, poxa, um empate seria quase que uma derrota, ele também concordou. Não foi que ele quis dizer que eu não soubesse, ele quis dizer que quem pensa assim não entende muito, mas não que eu pense assim, muito menos que eu não entenda. Mas depois, vendo em casa, entendi a interpretação de muita gente, como dessa brasileira aqui, provavelmente achou que ele pode ter sido um pouco estúpido ou grosseiro, mas não foi a intenção, tá tudo certo, tudo maravilhoso, segue a Copa. Inclusive, isso foi a nossa primeira entrada após jogo. Depois nós ficamos lá um tempo, zoando, brincando, conversando, então tudo esclarecido, ainda bem que a Casé TV dá esse espaço à liberdade. Mas calma que não acabou. O clima ficou quente mesmo quando o pilhado resolveu soltar o verbo pra cima da Mili Lacombe por causa desse posicionamento. Presta atenção no que rolou. Eu avisei antes, pra vocês verem que eu conheço essa turminha lacradora da imprensa esportiva, que eles iriam aproveitar a declaração do Romário pra Fernanda Gentil pra falar em machismo. E adivinha, se não apareceram, veja o vídeo da Mili Lacombe e aí eu faço questão de perguntar pra Mili Lacombe, né? Porque ela já falou que o que o Romário falou pra Fernanda Gentil desmereceu a Fernanda Gentil como mulher. E a minha pergunta, quando o amiguinho dela, Juca Kfouri, desmoralizou a Virgínia, dizendo que ela não sabe nem falar direito para fazer a cobertura da Copa do Mundo pela TV Globo, por que ela não apareceu para defender a Virgínia? Quando a Virgínia foi xingada por um estádio lotado, por que ela não apareceu para defender a Virgínia? Eu provo para vocês que essa turminha, eles não têm uma causa, eles têm uma politização fajuta. Eles só atacam quando interessa a eles. Não tem fundamento. Ah, não. A Virgínia não é da nossa turminha. Ah, não. Quem criticou a Virgínia foi meu amiguinho, meu companheiro de movimento lacrador e esquerdista na imprensa esportiva. Então... E aí, quem tem razão nessa história toda? O Romário foi grosso, ou não? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que eu quero saber tudo. Eu fico por aqui, fiquem com Deus, que é a base de tudo, e até a próxima.